Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Deus Sara. Hoje o meu convidado é psicólogo, psicanalista, teólogo e pastor, coordenador de estágios e projetos de extensão do curso de teologia EAD da Unifil. O meu professor, Silvio Toshio Sauatari. É um trava-línguas, né, professor? Silvio, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Sara. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Obrigada, tá? O professor, além de tudo isso que eu falei, você também é formado em administração, ciências contábeis, economia, serviço social. Por que a teologia? Quando que a teologia entrou na sua vida? Eu fiz o caminho inverso, Sara. A teologia foi a minha primeira formação. Ela é a base de tudo. Pastorei a igreja há mais de 20 anos, eu e minha esposa, em São Paulo. E não sei se eu digo curiosidade ou a necessidade de conhecer um pouco mais sobre gestão, sobre serviço social, sobre políticas públicas. Então, uma coisa foi me levando a outra, a me aprofundar e saber quais recursos, a quem recorrer, como fazer projetos, como escrever, como buscar verbas, né, do governo, de empresas privadas, enfim. E por isso que nós não paramos de estudar até hoje. E quando você se tornou crente, ou você sempre foi crente? Eu estava no Japão há já uns 10 anos e recebi um convite de participar de um culto, né? Que idade? Eu estava com 30 anos já. Uhum. E quando eu entrei, até hoje, nunca mais saí. Foi assim, foi um encontro com Deus mesmo. Não me refiro à placa denominacional, mas foi algo sagrado. Assim, que eu entrei na igreja e eu falei, algo aqui me completa. Eu tenho buscado isso, né? E todo ser humano tem esse vazio da busca do divino, da fé. Eu encontrei Deus ali. E até hoje eu procuro servir a Deus com tudo que eu faço. A maioria das pessoas busca Deus para suas necessidades, né? Uhum. Eu não. Eu vivo para Deus e para aquilo que eu quero fazer, eu me capacito cada vez mais. Por isso, todos esses cursos para poder servir melhor ainda a Deus. Isso. A sua mudança foi brusca ou foi um processo? Foi brusca. Foi de 360 graus. Virando ao avesso. Não é como se fosse uma metanoia virar de lado. Foi completamente virado e transformado. É claro que ela não é instantânea, né, Sá? Ela é um processo onde a nossa alma ela vai sendo lapidada, disciplinada, discipulada, sim, pelas doutrinas humanas, cristãs, mas principalmente pela palavra de Deus. Professor, eu li esse livro faz um tempo e agora o nosso professor, o Silas, trouxe um trabalho para a gente fazer com o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. E ele diz o seguinte: a pressão interna e externa de estar sempre performando, ela é constante. E neste contexto, a exaustão se torna crônica. Ele fala que nós vivemos uma sociedade cansada porque a gente vive desempenhando, né? É um excesso de redes sociais, excesso de positividade, tem que estar tudo bem, pensa positivo. Temos que ser multitasks, multitarefas e fazer tudo. Eu me identifiquei muito com o livro porque eu mesma passei por um burnout, né? Ansiedade, fiquei afastada por 1 ano da televisão, tive que me medicar, fazer tratamento. E eu vendo tudo que eu passei, hoje eu falo que esse livro é extremamente atual, acho que é um livro, se eu não me engano, de 2010. E hoje eu cheguei, vi o seu currículo e eu falei, meu Deus. Falei, acho que se eu somar todas as pessoas que eu conheço, não dá esse currículo do meu professor. Fora tudo que eu falei, são 39 cursos só entre especializações e MBAs. Daí a minha dúvida é, professor, como encontrar o equilíbrio de não adoecer, de não buscar, né? Eu preciso desempenhar, eu preciso fazer. Eu sei que você faz isso para Deus, mas existe uma linha muito tênue aí, né? Para a gente não acabar doente. Exato. Eu acho que a fé, o equilíbrio de viver segundo o princípio bíblico da palavra de Deus
E principalmente, eu julgo que é essencial, acho que a harmonia de um lar, de uma família, de um casamento, de uma casa. Porque senão, parece que o desempenhar se torna às vezes fuga daquilo que é mais importante. E aquilo que deveria ser o mais importante, que é a nossa casa. Por exemplo, na nossa casa nós não conversamos sobre disciplinas, matérias, problemas, pacientes, alunos. Não. Nós temos um trato. Entrou em casa, nós vamos falar só das coisas que nos dão prazer, alegria e paz. Não trazemos pessoas que deram problema, não trazemos problemas de fora, porque nós precisamos de um lugar, de um ninho, para se sentir aconchegado e protegido. Então nós não buscamos em lugar nenhum uma zona de conforto ou de proteção. A nossa casa é assim, eu e minha esposa. Então é uma forma de colocar um limite. Isso. Até aqui esses problemas podem chegar, a partir daqui já não. E esse limite não é para com os outros, é para conosco mesmo, para eu e minha esposa. Porque senão chega um momento que você estuda tanto, eu faço na média 3 especializações simultaneamente. Então, quando arrumar tempo, seja trabalho de manhã, de tarde e de noite em 3 lugares diferentes, né? Então tem que haver um equilíbrio. Primeiro, equilíbrio. Segundo, prazer. Se você não sentir prazer, isso vem peso e cansaço. Sim. Né? E outra, importar-se um pouco menos com o que as pessoas acham. Acho que esse autor, Byung-Chul Han, ele fala sobre isso. O desempenho está, talvez, em mostrar para os outros aquilo que eu quero que elas vejam. Assim como é um Instagram, um Facebook, você mostra talvez a tua personalidade, daquilo que você quer, que elas achem de você, e fica produzindo o tempo todo. Isso também é cansativo, ter que agradar a todos. Extremamente. Primeiro que a gente não vai agradar todo mundo, Exato, né? Para começar. Né? E a geração de hoje não aceita muitas críticas, né? Mesmo que se diga críticas construtivas, parece que elas não recebem críticas. Enfim, elas bloqueiam, elas excluem, mas a crítica nos faz pensar ou refletir sobre por que ela disse isso sobre mim. Será que ela está vendo algo que eu não estou vendo? Sim. Ela pode ser um ponto de equilíbrio, né? Não adianta dizer, esse é o Satanás que está falando. Pode ser o próprio Deus dizendo, você não está correndo demais? Você não está perdendo a tua paz, querendo mostrar para os outros aquilo que elas nem se importam com você? Às vezes é uma competitividade. Ter mais seguidores, ter mais cursos. Eu comecei a estudar um pouco mais, como você comentou sobre o burnout. O meu não chegou a ser um burnout. Há mais de 10 anos atrás, eu tive um infarto, né, no miocárdio, e eu precisei fazer uma cirurgia, né, cardiovascular, fiz 4 pontos de safena. E nesse tempo de recuperação, eu entrei em depressão. Imagina eu parado, trancado dentro de casa 24 horas, sem poder sair, sem poder receber pessoas no início. Sim. Só medicado, pensando, eu vou morrer. Então, nós também temos os nossos mecanismos de funcionamento. E quando eu comecei a degringolar e nem a terapia estava resolvendo mais, minha esposa falou, por que você não volta a estudar? Aí eu voltei a estudar e até hoje eu faço. Né? Até como uma forma de terapia, né? Buscando equilibrar o meu emocional, vendo pessoas. Eu sou muito social, gosto de estar com pessoas. Outras pessoas são mais intelectuais, mais introvertidas. Eu sou muito extrovertido, eu gosto de comunicar-me, né? Então, para mim é um prazer estar com pessoas. Mesmo que às vezes a gente queira matar um ou outro ali, mas está tudo bem. Mas assim, faz parte do convívio social. Então, eu concordo com o autor. Há uma linha muito tênue entre estar são, com a sua mentalidade em dia, e não ter ultrapassado esse ponto de se tornar dependente daquilo que poderia te fazer bem. Porque aí ela te torna um vício. Exatamente. Né? E muita gente não percebe essa fronteira, esse limiar. E o duro é encontrar esse equilíbrio, né? E o que te traz esse equilíbrio, essa paz, onde você vai fazer. Eu falo, eu gosto de pintar, então o pintar para mim é terapêutico. Eu toco piano, então se eu tô muito estressada, eu vou tocar um piano. Mas eu gosto de estudar. Eu não consigo, professor, assistir um filme, uma série, porque eu tenho que assistir só documentário, porque eu acho que eu tô perdendo tempo da minha vida. Tem que ser alguma coisa que vá me somar.
Mas eu penso depois, peraí, será que eu não estou errando? Eu não preciso do meu momento de prazer, apesar de eu sentir prazer em estar aprendendo? Então, eu acho assim, que é difícil a gente encontrar isso, né? Porque eu acho que a saída para cada um é diferente. A sua saída foi encontrar nos estudos a sua terapia. Talvez para mim seja outra, para outra pessoa seja outra, mas é difícil encontrar essa linha tênue e não correr riscos de infartar, de ter um burnout, de ter uma depressão, uma crise de ansiedade. Porque hoje a gente fala assim, eu já ouvi pastor falando isso em redes sociais. Se você crê em Deus, você não sofre de ansiedade. Você não tem depressão. Peraí, são coisas distintas, né? Muito distintas. A gente não pode falar que eu não creio em Deus porque eu tive uma depressão, porque eu tive uma ansiedade, porque eu tive um burnout. As coisas estão se confundindo demais e acaba sendo um julgamento dentro de uma questão química cerebral. Claro, senão nós sairíamos ou teríamos a máxima que crente não adoece, não apobrece, não tem problema, né? Que ele vive na crentolândia, né? É um mundo dele específico que ali ele está todo protegido. Só que a Bíblia não fala sobre isso, né? A Bíblia fala que Jesus saía para ir no meio dos enfermos, no meio das pessoas. Ele não chamava as pessoas para um templo ou uma sinagoga. Ele ia aos montes, ele ia aos vales, ele ia na beira dos lagos, ele ia de encontro às necessidades das pessoas. Então, não é criar um estereótipo de que crente é um ser especial. Ao contrário, Jesus uma vez ele disse essa frase: aquele que quer ser o maior, sirva. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, nesse princípio cristão, nós devemos nos preocupar, sim, com a nossa vida, com seu filho, com seu marido, com a nossa família, mas também nós temos um papel social, de comunicação, de ensino acadêmico, de talvez um grupo de... Eu gosto muito de trabalho com pessoas em abrigo de terceira idade, de crianças, né? Porque eu fui, de certa forma, uma pessoa criada sozinha pelo mundo, meio que um órfão, né? Então, já vivi em situação de rua, já fui um mendiguinho em Londrina, então eu conheço o outro lado também. Então, eu procuro hoje, com tudo que eu vivi, aprendi e conheci, ser útil de alguma maneira, encaminhando alguém que está numa situação de rua para um CRAS, que são as políticas públicas, né? Da terceira idade que talvez viva com benefício do governo, que é um salário mínimo, e talvez não cubra nem as despesas dos remédios dela, mas ela pode ir no CCI da cidade, no Centro de Convivência do Idoso, que tem bons trabalhos. Então, existem trabalhos sociais sendo desenvolvidos que, às vezes, as pessoas não têm acesso à informação. A informação é poder. Se você informa que existe esse tipo de trabalho, elas vão se interessar. Mas se elas não sabem, elas não têm nem ideia do que é, elas não vão procurar. Então, hoje, o meu papel seria nesse sentido, de aproximar as pessoas daquilo que pode ser um socorro imediato. Seja nos âmbitos educativos, sociais, espirituais, emocionais, enfim, no que for. Porque nós servimos, o cristão é isso, é um pivô para servir, às vezes, de um oásis no deserto, de um farol na escuridão, não é? Talvez eu não consiga resolver o seu problema. Mas será que eu não posso ser um ouvido no momento em que você precisa conversar com alguém? Uma palavra de carinho, de aceitação, um abraço? Né? Então, o cristão é muito mais do que um conceito. Perfeito. Você acha que as escolhas que você tomou na sua vida, quem você é hoje, é devido ao que você viveu, ao seu passado? Com toda certeza. Então, nós não negligenciamos as coisas ruins que aconteceram. Por isso, na psicologia, na psicanálise, nós não tentamos dizer a você, esquece aquilo. Porque aquilo te marcou de uma forma que influencia você até inconscientemente a palavras, atitudes, uma explosão. Né? Por que eu ajo assim? Por que minha autoestima é tão baixa? Porque sempre disseram que você não seria capaz. Né? Aí, alguém que vive numa periferia, como é difícil disputar uma vaga, por exemplo, no vestibular de UEL? Não é porque ele é menos capacitado, é porque a mentalidade de que
você é menor, você faz parte de um outro nível social, de uma outra classe, e aquela classe lá é elite. Então, esse tipo de coisa, essa mensagem é passada e essa pessoa se inferioriza. Então, na hora da disputa de uma vaga de trabalho, de uma vaga de universidade, ela se apequena. É intrínseco, né? Tá enraizado, Tá né? dentro dela. Então, isso a gente precisa trabalhar. Isso, a palavra de Deus, ela é mestre. Porque ela diz que você não é aquilo que as pessoas veem ou falam. Você é aquilo que você se vê em Deus. Então você precisa se sentir gigante. Por isso que a fé é isso, né? É chamar à existência o invisível, o impossível pela fé. Talvez eu não seja tudo isso, mas eu sei que Deus me capacita a ser aquilo que eu preciso naquele momento. Tem algumas cargas são tão pesadas em nossas vidas que você só suporta porque existe em alguém que é maior do que tudo que pode estar olhando por você. Senão a gente sucumbe. Exatamente. Né? Exatamente. Se você fosse falar, um ateu chegasse e te perguntasse qual que é o principal tema da Bíblia? Qual que é a história da Bíblia? O que a gente pode responder? Amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não pediu nada, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nunca te pediu nada. Ele deu o que ele tinha de melhor, ele não deu qualquer coisa. Né? Então, quando nós dizemos assim, você vai ver o melhor, mas o melhor de Deus nós já temos. Só que nós precisamos dar uma posse. Você pode ser, a Bíblia fala sobre os dois, a parábola dos dois filhos, né, e do filho pródigo. A diferença daquele que vai, perde tudo e volta, e daquele que nunca foi, sempre teve tudo, mas reclama que talvez não tenha sido valorizado. Talvez essa seja uma síndrome que nós vivemos hoje. Nós queremos ter coisas que achamos que nós não temos e nós temos muito. Então, primeiro, temos que agradecer. Segundo, viver com as experiências que a vida nos dá e com cada pedra que nós achamos pelo caminho, que tropeçamos, que jogaram contra nós, você montar ou construir sua casa de proteção. Eu não posso impedir que, isso a gente ouve muito na faculdade, né? Eu não posso impedir que uma árvore ou uma ave voe sobre a nossa cabeça. Mas eu posso impedir que ela pouse e faça um ninho nela. Né? Eu não posso impedir todos os males do mundo. Mas eu posso impedir o quanto mal aquilo pode fazer para mim. Né? Então, aquilo que você me perguntou sobre os estudos. Eu já me perguntei muitas vezes. Isso não é uma forma de fuga, de proteção ou de substituir um vazio? Não. Porque aquilo me dá prazer. O dia que aquilo for mais necessário que outras coisas, eu preciso repensar. Se for um fardo. Se for um fardo e uma necessidade para ser feliz, uma necessidade para ser reconhecido, uma necessidade para que eu diga para mim mesmo, olha, eu sou bem sucedido porque tenho tudo isso. Porque isso tudo diante de Deus, ela não é nada. Né? Mas como eu vivo com a minha esposa, como eu vivo com a minha família, com os meus amigos, com você, como eu trato outras pessoas, eu acho que é mais importante do que o meu conhecimento. Porque se ela não for aplicável... Não adianta, né? Ficar só na teoria, né? Então, quando o Shu Han fala sobre isso, ele fala que as pessoas estão tão ocupadas, aceleradas, vivendo algo que nem é para elas, tentando mostrar para outros aquilo que os outros nem estão cobrando. É uma dica sobre o que é o cartão de crédito. O cartão de crédito é usar um dinheiro que você não tem, comprando coisas que você não precisa para pessoas que você não gosta. Então, muitas vezes, é como se fosse um desperdício de energia. Sim. Por isso que encontrar-se, ser feliz consigo, traz também benefício para todos. Porque eu não preciso de você para que eu me sinta feliz. Eu não preciso nem do meu casamento para que eu me sinta amado. Eu sou amado por Deus, Ele me amou. E por eu ser inteiro, eu posso ser inteiro para minha esposa. Então, essa metade de 2 maçãs, ela é uma coisa meio ilógica. Eu sempre falei isso. Você tem que ser uma laranja inteira para buscar outra laranja inteira. Ou uma maçã inteira, buscar outra maçã inteira. Encontrar sua metade, não existe isso. Não existe. Não é verdade? Já vem com defeito, né? Exatamente. Eu não quero ninguém pela metade, não. Tanto que eu estava inteira quando eu encontrei meu marido inteiro. Graças a Deus. Isso. Então, estuda isso. Ele só vem para organizar
você, primeiro, no seu intelecto, no seu conhecimento, mas principalmente para você saber que nós nunca sabemos tudo. Eu posso estudar, mas em alguma coisa eu sou ignorante, sou leigo. E nisso eu preciso aprender. E isso me ensina o que a Bíblia fala. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Mas ninguém julgue a si mesmo. Ou seja, não ache que você é melhor do que o outro porque tem ou porque é. Né? O apóstolo Paulo, ele declara em suas cartas paulíneas uma frase que ela é muito interessante. Ela usa 2 verbos. Ele diz assim: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando estamos fracos, somos fortes. Estar é passageiro, é momentâneo. Ser é definitivo, é o que você é. Então você pode estar passando por um momento de dificuldade, por um momento de crise, por um momento de oscilação. Mas é um momento e você está passando. Quando você está fragilizado, você vai descobrir que você é forte. Porque tudo aquilo são circunstanciais. Você tem vida, tem saúde, né? Tem pessoas que te amam, seja feliz. As outras coisas, a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Primeiro, busca Deus. Todas as outras, elas virão também. Não é uma zona de acomodação, mas é também de gratidão. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão. Só que ele, se formos pensar, talvez ele tivesse sido incoerente. Ele está na cadeia, está na prisão. Como é que ele escreve a carta de gratidão do Novo Testamento numa prisão? Injustiçado, perseguido. Mas ele está falando de outra gratidão, a gratidão a Deus, né? Que independe das circunstâncias. Segunda viagem missionária, Paulo e Silas estão presos em Filipos porque eles estavam pregando, expulsaram o espírito de uma adivinha, foram presos por causa disso, apanharam, estão na cadeia, literalmente na cadeia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E o que acontece? A Bíblia diz que à meia-noite eles estavam adorando a Deus, enquanto todos os outros os ouviam. Não estavam todos fazendo um culto, eles estavam agradecendo a Deus. Vamos trazer para os nossos dias? Ô Paulo, por que você está cantando? Você é doido? Você fez tudo certinho, você não faz nada de errado, foi preso, apanhou. O que você está agradecendo a Deus por quê? Aí se prega muito, então as portas do cárcere se abriram, porque eles cantavam. Sim, as portas da cadeia se abrem quando você tem a adoração definida. A adoração não é um estilo gospel de música, a adoração é um estilo de vida. Eles adoravam a Deus independente das circunstâncias, por isso as portas se abriram. Ou seja, eles não estavam fisicamente presos no cárcere, mas o espírito deles era livre. Olha que poderoso. Porque Deus tinha um propósito. Qual é? Mesmo no sofrimento de Paulo, ele queria alcançar a família do carcereiro. Uau. E a Bíblia fala que ele e toda a sua família foram salvas e batizadas. Se cumpriu a vontade de Deus. Só que às vezes não é para nossa ótica. Vem em cima de algum sofrimento, porque a Bíblia fala que a todo momento nós somos colocados como vitrine, como palco de espetáculo para que os outros vejam. Vejam o quê? Como você se comporta no meio de uma situação, de uma adversidade. Nós podemos dizer que somos cristãos, mas no primeiro momento você sai blasfemando, murmurando, xingando, perdendo o equilíbrio do bom senso, as pessoas vão falar assim, mas que tipo de crente, de cristão que é? Pronto. Então as circunstâncias também mostram quem nós somos. Ser cristão nos dias de hoje é andar na contramão da sociedade? De certa forma, sim. Mas nós não somos seres alienados, porque vivemos no meio da sociedade, e por estarmos no meio da sociedade nós somos referência, mas que também sofremos, sentimos dores, pagamos impostos, compramos. Se a gasolina sobe, não sobe só para o ímpio, sobe para o crente, sobe para todo mundo. Então as mesmas dores que todos sofrem, nós sofremos também. Só que a Bíblia fala que nós temos o socorro bem presente na hora da angústia. A nossa esperança, ela não está pautada na melhoria de uma situação. A nossa esperança está pautada no Deus Todo-Poderoso. É diferente. Temos que levar o mal a sério? O mal existe. Mas eu gosto de dizer que se a escuridão existe, é pela ausência de luz. Né? Porque onde a luz, por isso Jesus é chamado de a luz do mundo, né? O sol da justiça. Onde o sol vem, chega e clareia, toda a escuridão some. Se existe o mal, é porque também, de certa forma, estamos ausentes da prática do bem.
né? Mas a Bíblia fala, este mundo jaz no maligno. Mas, vírgula, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele é a nossa socorro, a nossa esperança. Existe trevas? Existe. Dor, sofrimento? Existe. Crente também morre doente? Morre. Crente também tem dificuldade financeira? Tem. Mas nós temos, além disso, nós temos um Deus que pode reverter tudo como Jó. Perdeu tudo, toda a família, toda a riqueza, ficou sozinho. E a mulher diz assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele fala, você está falando igual uma louca. E todos os seus amigos, né, a história de Jó vai falando sobre isso. Fala, você está doido? Ele fala, não, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ao final o meu Redentor se levantará em meu favor. Isso é fé. Ele titubia, mas ele fica firme. Ele prefere até morrer, mas não nega a Deus. E isso é importante para um crente, para um cristão. Hoje a gente vê muitas denominações, muitas vertentes e muitas apegadas ao mal. Parece que falam mais do mal do que do bem. Falam mais de demônio do que de Deus. E daí eu estava assistindo e pensando nessa questão apocalíptica, escatológica, né? As profecias de João na Bíblia incluem o quê? A luta entre o bem e o mal, a volta de Jesus, o juízo final. E hoje a gente vê nas redes sociais, na internet, vários pastores, comunidades, estudiosos, até ateus, enfim, muitas pessoas falando sobre os fins dos tempos, dizendo, alegando e garantindo as profecias estão se cumprindo. O fim está próximo. Daí isso a gente vai voltar lá no começo de novo. Se eu ficar muito presa a isso, se as pessoas ficarem só olhando isso, olhando para o mal, olhando que as coisas ruins estão acontecendo, isso não vai nos deixar mais ansiosos? Isso não seria falta de fé ou talvez até um pecado? Ou viver focando no mal. Então, Né? Por quê? Porque Apocalipse, escrito por João, em Patmos, ele já tem quantos 1000 anos? Naquele tempo, ele era atual. E há 2000 anos eles disseram, não, vai acabar o mundo. E há 2000 anos isso não é que não vai acontecer. Mas a Bíblia diz que 1000 dias são como um dia para o Senhor. 1000 anos são como um dia para o Senhor. Né? Isso quer dizer que, e Jesus perguntado sobre o fim, ele fala, não sei, isso cabe só ao Pai, nem eu sei. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Se você tem uma vida digna diante de Deus, não fica se preocupando quando vai acabar o mundo. não é. Não vou nem usar essa palavra irrelevante, porque nós somos curiosos, queremos aprender. Sim. Mas desde Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bush e todos eles vindo, sempre esse é o anticristo. Esse. Né? O Papa agora está doente, meu Deus, vai vir o 8º Papa, agora as profecias estão se cumprindo, agora vai acabar. Ou seja, o fim sempre esteve próximo. Sempre. Elon Musk, agora é ele. Agora é ele. Trump, é a trindade satânica. Mas é tudo especulação. Mas na época que foi escrito as cartas, César era ele, Nero era ele, Constantino era ele. Hitler já foi, Napoleão Bonaparte foi, né? Mussolini era um. Então, eles vão trazendo mal, tentando identificar em uma pessoa ou um contexto histórico que aquele momento é o fim, né? Mesmo quem ensina escatologia, nós temos 3 vertentes, por exemplo, do arrebatamento. Pré-tribulacionismo, o mid, né, e o pós. O que significa? Alguns acreditam que o arrebatamento vem antes da grande tribulação, outros que será no meio e outros que será no fim. Ontem eu estava conversando com um pastor. Mas para nós, qual a diferença? Nenhuma. É irrelevante. Eu só sei que eu vou subir. Exatamente. Né? Exatamente. Quando vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que se eu não passar por isso, glória a Deus. Se eu passar por tudo isso, tá tudo bem. E no final, se eu for passar mais 7 anos da grande tribulação, tá tudo bem. Eu já tenho 50 e poucos anos, mais 7 anos, menos 7 anos, não vai fazer muita diferença. E para quem já viveu tanta coisa ruim na vida, aprende ou se fica mais calejado. Então, acho que o próprio sofrimento da história de vida das pessoas o tornam quem ele é. Eu digo,
Muitos dizem assim, Sara, eu tenho vergonha do meu passado, por muitas coisas que eu fiz de errado. Mas já pensou que talvez os erros e os acertos, eu aprendo muito mais com acerto. Mas alguns erros, eles podem ser um grande puxão de orelha para que você não cometesse um outro pior ou até uma barbárie, né? Então, para um bom aluno, para um bom entendedor, as pequenas lições, elas têm as mesmas grandezas das grandes, né? Uma conta simples, ela pode ser uma grande equação. Depende dos olhos de quem vê. E que eu acho que estamos no fim? Acho. Quando que pode ser? Nem ouso dizer. Só sei de uma coisa, que eu acredito na palavra de Deus, no arrebatamento, na igreja, acredito no céu e acredito que nós temos um Deus que pode nos socorrer em qualquer momento. Mas eu tenho grande temor. Sim. Nos melhores momentos da minha vida, eu não me tornar independente de Deus. Esse talvez seja a maior síndrome do ser humano, buscar a Deus quando precisa. E quando parece que está tudo bem, vem algumas frases tolas. Deus não precisa nem me ajudar. Que isso? Né? Não, até diminuir a frequência da busca de oração, da leitura bíblica, de culto, porque agora está bem. Aí vai viajar mais, vai para a praia, não que não tenha o direito, mas sempre temos isso, que a vida é um ciclo. A história dos juízes de Israel mostra isso. Um dia eles estão em cima e como um relógio ele gira e você pode vir para baixo. Mas quando você estiver embaixo, ela também gira e pode ir para cima. Então, se eu pudesse dar um conselho para todos os que estão nos ouvindo agora, é uma frase. Nos melhores momentos da sua vida, no auge, não te falta nada, você está ganhando bem, tudo está maravilhoso, todos te elogiam e reconhecem. Eu quero dizer que isso pode passar. Mas também, se tudo isso passar e você chegar no seu fundo do poço, no pior momento, todos te humilham, ninguém te reconhece, ninguém lembra de você, parece que você é menos que nada, isso também vai passar. Então essa é a sabedoria. Por isso que a Bíblia fala, basta cada dia seu mal. Vive a cada dia, né? E o dia de amanhã, o salmista diz isso, né? Que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos falando de novo de trevas e luz, escuridão e a presença de Jesus, né? Nós podemos chorar, e a Bíblia não diz que nós não choraremos, mas quando chorarmos, Ele enxuga as lágrimas. Jesus fez isso. Ah, mas Jesus era Deus. Sim, mas o menor versículo da Bíblia diz, e Jesus chorou, em João 11, quando ele recebe lá a notícia da morte de Lázaro. Mas ele não chora pela morte de Lázaro, ele chora pela tristeza de Maria e Marta, vendo a dor delas. É diferente, né? Por isso que focar naquilo que é escuridão, naquilo que é dor, parece que é uma tendência do ser humano. Mas quando for assim, foque naquelas que estão sofrendo e passando por aquele momento e como nós podemos ser uma palavra de conforto, sabe? Não dizendo, por exemplo, meus pêsames. Pega na mão, fala, eu estou aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui do seu lado. Sabe? Não dizer muitas coisas, que não consola. A pessoa em luto, ela não ouve muita coisa. Mas ela nunca vai esquecer de um gesto, de um carinho, de você estar naquele dia, naquele lugar muito pesado para ela ou para essa pessoa. E isso é cristianismo também. Por isso que eu gosto de capelania, por isso que eu gosto da extensão, porque a extensão é essa proposta. O Ministério da Educação trouxe para isso. Para aproximar o conhecimento acadêmico, teórico, metodológico na prática do ser humano. Como que eu vou... Não é só levar a academia para a rua, mas é mostrar aquilo que eu estou aprendendo para outras pessoas. Mas como? Aí é que a teologia é um segredo. Porque se eu estou aprendendo de Deus e na extensão e no estágio eu não consigo mostrar para as pessoas que eu estou aprendendo, já tem alguma coisa diferente aqui. Você só está aprendendo letra. E não é a matéria que salva. É a atitude, é o gesto. Silvio Toshio Sarubhatari, obrigada, professor. Eu que agradeço. Professor, obrigada. Obrigado. Foi um prazer, uma honra. Que momento gostoso. Foi muito bom e conhecer um pouquinho mais também da sua história e esse compartilhamento de tantas informações. Foi uma honra.
A honra é minha. E eu acho que todos os pastores deveriam rever esse conceito de apenas ter um momento de pregação. Deveria ter um momento de relacionamento, de bate-papo, roda de conversa, chorar uns com os outros, conversar um pouco mais, ouvir as suas demandas, ouvir as minhas lamúrias, a gente se consolar uns aos outros. Porque senão nós nos tornamos como se fôssemos ouvintes profissionais. Nós vamos no culto, daquelas 2 horas, ouvimos uma mensagem de 30 minutos, mas o que eu queria mesmo era falar alguma coisa, queria que alguém me ouvisse, que alguém me abraçasse, que alguém me entendesse, né? É claro que Deus está ali, mas o quanto o ser humano não podia ter feito a diferença? O quanto o irmão podia ter feito uma diferença? Então não é um momento de rito religioso. Ali devia ser o encontro do Espírito Santo, uma festa de Deus, né? Então eu acho que os pastores precisam também se atualizarem no momento cultural, social que o Brasil passa mundialmente, falta de atenção de pais com os filhos. Eu posso ser talvez o seu filho te dando atenção, mas eu posso ser o seu pai dando atenção, né? E as famílias estão tão distantes, às vezes não comem na mesma mesa, e se come na mesma casa, cada um com o celular, correndo com um prato de um lado para o outro. Por que a gente não pode ter uma conversa assim, ó? De 1 hora? Olha que gostoso que é. Não, né? Quando eu te perguntei sobre a principal mensagem da Bíblia, você falou amor. Então, portanto, ame. Ame seu próximo. Ame até mesmo seu inimigo. Esse foi mais um podcast Deus Sara. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.